Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 22. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos, a ele, sua família e tudo o que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo o que ele tem está sob teu poder. Apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Irmãos, o livro de Jó é um dos mais conhecidos e mencionados por crentes e não crentes, quando a matéria que se trata é o sofrimento. O livro de Jó, ele lida talvez com a questão mais intrigante e mais dramática da vida, que é a questão do sofrimento humano.
É um livro que foi escrito, sim, há uns 4.000 anos atrás, mas a história narrada nesse texto poderia estar narrando algo que aconteceu ontem mesmo, ou quem sabe, algo que esteja acontecendo hoje, agora, na vida de alguém. O livro de Jó é um livro farto de muitos mistérios, o qual muitas pessoas têm discutido sobre a história narrada ao longo desse livro, o livro de Jó. Muita curiosidade há neste livro sobre o episódio que ocorreu no céu, em que há uma conversa de Satanás com Deus. Um certo dia, os anjos compareceram diante de Deus para dar alguns relatórios, e lá estava também Satanás. Deus, ele pergunta: de onde vens? E Satanás diz: eu venho de rodear a terra. Há sim alguma curiosidade, o que realmente estava acontecendo e como isso funciona, se isso aconteceu mais alguma vez, se isso ainda hoje acontece. Mas a grande questão dessa história não está nesse fato. O maior mistério no livro de Jó é o mistério do sofrimento humano. O que vemos aqui neste livro é que o ser humano em geral, muitas vezes tão absoluto, tão inteligente, tão capaz, ele também está sujeito às experiências de dores mais profundas e aos piores sofrimentos que alguém possa passar. Quem era Jó? Os 5 primeiros versos do capítulo 1, eles nos dão assim um resumo sobre a vida de Jó. Quem era Jó? Algumas coisas aqui são muito importantes nós considerarmos sobre este homem chamado Jó. Jó era um homem do bem. Essa é uma primeira evidência que nós encontramos aqui nessa história narrada, neste livro. Diz aí no verso 1 assim: havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia Deus e se desviava do mal. Jó era um homem que tinha um bom caráter. Poderíamos dizer alguém então do bem. Uma pessoa que procurava fazer o bem e desejar o bem a todos que lhe cercavam. Também vemos aqui que Jó era um homem de família. Diz a Bíblia que Jó teve 7 filhos e 3 filhas, um total de 10 filhos. E diz também que os seus filhos, eles visitavam uns a casa do outro, e eles tinham uma boa amizade entre eles. Às vezes, talvez nos dias de hoje, isso esteja tão raro, amizade entre irmãos que compartilham da mesa juntos. Os filhos de Jó, eles tinham essa amizade de uns com os outros. Jó tivera também um bom casamento, e esses filhos eram nada mais, nada menos do que fruto desse relacionamento. A Bíblia nos diz que Jó foi um pai que orava pelos seus filhos. Veja bem, um pai que é um exemplo para nós de zelo pelo cuidado espiritual para com os seus filhos. Diz a Bíblia que esta era uma prática constante na vida de Jó, orar pelos seus filhos. Querido pai que está aqui presente nesta noite, essa tem sido uma prática constante na sua vida? Você ora pela vida dos seus filhos todos os dias? Se a vida espiritual de seus filhos depender de fato da sua oração, da sua intercessão diante de Deus por eles, que tipo de pessoas eles serão? Jó apresentava os seus filhos diante de Deus, nome por nome. Por certo, pelo que lemos, Jó era uma pessoa por demais ocupada, uma pessoa com uma agenda cheia de compromissos, mas ele era um pai que se levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. Infelizmente, muitos pais hoje têm sido muito omissos no cuidado, principalmente espiritual, para com seus filhos. Nós temos percebido que tem surgido em nosso tempo alguns bons movimentos de mulheres de oração, onde mães têm clamado pela vida dos filhos. Porém, nós precisamos também de pais de oração,
homens que estejam preocupados com a vida espiritual dos seus filhos. Os pais não podem transferir esta responsabilidade para outros, não pode transferir isso para a mãe, para a esposa, não pode transferir isso para a igreja. Naturalmente, podemos pensar que a mãe há de somar ao pai na intercessão em favor da vida dos filhos, a igreja também ela há de somar para com o cuidado espiritual dos nossos filhos, mas nós, como pais, somos os principais responsáveis pela vida espiritual de nossos filhos. O nosso papel como sacerdote de nosso lar, como ministro sobre a vida de nossos filhos, o nosso papel é insubstituível. Jó era um homem do bem, Jó era um homem de família, Jó era um homem bem provido economicamente falando. Diz o verso 3 que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que ele era o homem mais rico de todos do Oriente em sua época. Um homem, economicamente falando, bem provido. Mas era um homem também muito piedoso. Ele tinha um bom relacionamento com Deus. Diz o verso 5 que, passado o período dos banquetes, Jó chamava os seus filhos para santificá-los a Deus. E diz que Jó era, de fato, alguém que buscava uma vida íntima com Deus. Essa era uma constante na vida de Jó. Um homem temente a Deus, um homem que colocava Deus à frente de todas as coisas que ele estaria por fazer, um homem que não dava um passo sequer sem antes orar, sem antes buscar a direção de Deus, sem antes ter absoluta certeza que era essa direção que Deus queria para a sua vida. Um homem muito piedoso. Irmãos, as primeiras palavras do livro mostram quem era Jó. Isso é muito importante, principalmente pelo que virá pela frente na vida de Jó. E aqui nós já aprendemos uma preciosa lição. Quem era Jó? Jó era este homem, um homem do bem, um homem de família, um homem bem provido financeiramente, um homem piedoso, que tinha um bom relacionamento com Deus. Em 5 frases, o autor do livro foi capaz de descrever quem era Jó. Meu querido, eu gostaria de perguntar a você nesta noite, quem é você? O que poderia ser escrito a respeito da sua vida em 5 frases? Então, os primeiros versículos nos revelam quem era Jó. Isso é muito importante para a gente entender um pouco a história de Jó. Eu afirmo sem medo de errar que Jó foi uma das melhores pessoas que nós podemos encontrar em toda a história bíblica, logicamente, depois de Jesus. Mas, veja só, o que aconteceu a Jó, essa tragédia coletiva que aconteceu na vida de Jó, aconteceu exatamente porque ele era um homem do bem. A tragédia, a dor e o sofrimento pelos quais ele passou só aconteceu porque ele era um homem do bem. Nada no livro de Jó faz sentido a não ser que a gente reconheça isso. Então, a partir dos versos 6 e 7, o texto ele muda radicalmente a sua narrativa. Diz o verso 6 que certo dia os filhos de Deus aqui se refere aos anjos de Deus, eles vieram apresentar-se diante do Senhor e Satanás também veio com eles. E o verso 7 nos diz que o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você observou o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Deus tinha um conceito muito positivo sobre Jó.
Deus conhecia o caráter de Jó, Deus conhecia as ações de Jó, Deus conhecia as motivações do coração de Jó. Deus acrescentou que ninguém na face da terra poderia se comparar a Jó em integridade, em alguém correto. E aí no verso 9, Satanás ele diz assim para Deus: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos, a ele, sua família e tudo o que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Naquele momento, Satanás estava dizendo que ele tinha um conceito negativo sobre Jó. Satanás estava afirmando que Jó servia a Deus apenas por interesse. Ele estava dizendo que Jó era como os mundanos que se vendiam por dinheiro. Ele estava dizendo que Jó trocaria Deus por outros deuses caso a situação mudasse. Satanás estava dizendo o seguinte para Deus: olha, Deus, o negócio é o seguinte a respeito de Jó. O Senhor está dizendo que Jó é um homem do bem, que Jó é um homem correto, que Jó o adora, que Jó o ama, mas o Senhor o cercou de coisas boas até agora. O Senhor o cercou de sucesso, de vitórias. O Senhor fez uma barganha com ele. Olha, Deus, Jó nunca experimentou fracasso algum na vida. Tudo na vida dele está dando certo até agora. Ele não conhece o que é sofrimento. Ele só conhece a prosperidade. Irmãos, quando pensava sobre isso, sabe o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que esta é a ideia base da teologia da prosperidade. A ideia de que Deus nos provê apenas coisas boas e que se nós estamos com Deus, nós não estaremos sujeitos a qualquer dificuldade na vida. Agora, sabe qual é o mais grave de tudo isso? É que essa é uma ideia de Satanás. E Satanás, ele é ousado. E naquela conversa com Deus, ele pede uma oportunidade para provar aquilo que era a sua tese. Ele estava afirmando a respeito de Jó. E no verso 11, ele diz assim: olha, estende, Deus, a mão e toca em tudo que Jó tem. Traz prejuízos à vida dele. Permita que o sofrimento venha sobre ele, e ele blasfemará contra ti na tua face. Satanás estava dizendo assim: Deus, você acha que alguém vai te servir sem nenhum ganho pessoal? Ele estava dizendo para Deus: você acha que alguém vai te servir sem nenhum lucro com isso? Sem levar vantagem com isso? Irmãos, trazendo a pergunta para nós agora, para mim e para você: será que nós serviríamos a Deus se não recebêssemos dele nenhum benefício? Será que nós temos chegado a essa profundidade de cristianismo? Será que nós serviríamos a Deus se nem mesmo a vida eterna ele nos desse e nos garantisse? Será que ainda que Deus não abençoasse a minha vida com nada, será que ainda assim eu estaria disposto a amar a Deus? É isso que o acusador de nossas almas está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós somos fiéis porque nós somos abençoados. Será que ele tem alguma razão para dizer isso? Qual tem sido a nossa motivação para amar e servir a Deus? Se você não recebesse nenhuma dádiva de Deus, ainda assim você estaria disposto a servir a Deus? Satanás diz que a resposta é não. Ele diz que se Deus não desse essas coisas a Jó, Jó deixaria Deus. Então Deus tira tudo de Jó e nós veremos então quem verdadeiramente era esse Jó. Você é capaz de louvar a Deus e adorar a Deus quando tudo está bem. Ok,
Mas e quando as lágrimas e o sofrimento chegam? Você é capaz de servir a Deus enquanto está caminhando à luz do dia e tudo está fluindo bem e indo às mil maravilhas. Mas e quando chega a noite escura e quando a gente se vê diante das dificuldades da vida? Você é capaz de adorar a Deus enquanto desfruta de momentos de muita alegria e felicidade, ok. Mas e quando chegam as horas de tristeza e sofrimento? Quando tudo está indo bem, é fácil nós acharmos que Deus é maravilhoso. Não é difícil acreditarmos que Deus é fiel. Temos uma enorme facilidade para ver a bondade de Deus. Não temos dificuldade alguma para perceber que Deus é amor, porque tudo está dando certo, tudo está caminhando de vento em polpa. Mas acontece que achar Deus maravilhoso, reconhecer o amor de Deus, reconhecer a bondade de Deus, quando tudo está indo bem, qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode achar isso. Até um ateu pode se alegrar enquanto tudo estiver indo bem na sua vida. Mas a questão é, e quando experimentamos o fracasso? E quando experimentamos o sofrimento? No versículo 12, Satanás ele recebe a permissão de Deus para colocar Jó à prova. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo o que ele tem, tudo que Jó tem, está então agora sob o teu poder. Apenas não estendas a tua mão contra ele, a alma dele. E Satanás saiu da presença do Senhor. E agora muda completamente o cenário. Aquela conversa que estava acontecendo lá no céu, num campo espiritual, agora ela começa a se desenrolar na terra. O que estava acontecendo no céu agora começa a ser um acontecimento na terra. Satanás não perdeu tempo e ele rapidamente começou a trabalhar e colocar o seu plano de ataque contra a vida de Jó em ação. E dos versos 13 em diante começam a chegar as piores notícias que Jó já havia recebido até ali. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, era dia de festa, família reunida, está tudo muito bem, tudo muito maravilhoso, tudo muito lindo, bênção pura, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, vamos cantar, vamos adorar, vamos louvar, minha vida não podia estar melhor. Este era o momento que estava vivendo Jó naquele tempo. E aí, num só dia, em fração de minutos, o gado é roubado, os seus empregados são assassinados, um fogo queima suas ovelhas e mais alguns empregados, os camelos são roubados e todos os 10 filhos de Jó morrem de uma só vez. E este homem que acaba de perder a todos os seus bens, ele tem agora um funeral múltiplo para ser feito. Seus 10 filhos, 10 caixões. Talvez um fato raro na história, ou talvez nunca mais tenha acontecido algo dessa natureza. 10 filhos, o funeral de 10 filhos. E aqui a gente vê uma inversão do processo natural da vida, porque é natural que os pais morram primeiro que os filhos, sob quaisquer circunstância, mas aqui nós temos uma inversão, que são os filhos morrendo antes dos pais. Isso tudo provoca uma dor muito mais ainda no coração daquele pai. Jó perdeu seus bens materiais, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu até mesmo o seu bom relacionamento conjugal, porque o seu relacionamento com a sua esposa entra em crise. Jó perdeu, poucos dias depois, os melhores amigos que tinham. Jó perdeu o bom nome. As pessoas começaram a difamar Jó, dizendo que ele estava em pecado e por isso que estava acontecendo coisas tão ruins à sua vida. As pessoas às vezes são muito cruéis em seus argumentos. As pessoas inventam mentiras.
As pessoas criam histórias, as pessoas descobrem coisas que não existem, aonde não há nada. E foi assim na vida deste homem. E Jó perde a sua tranquilidade, nem dormir ele conseguia, capítulo 7, verso 4. Isso tudo aconteceu numa explosão de minutos. Diz a Bíblia que enquanto um estava dando notícia de uma tragédia, chegava um outro para aguardar aquele acabar de falar, para continuar falando de mais alguma outra perda. Jó perdeu tudo isso em alguns momentos breves. O que você faria se isso acontecesse com a sua vida? Você pularia de um penhasco? Você amarraria uma corda no pescoço? Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que a tragédia não respeita ninguém e que o drama de Jó, muitas das vezes, pode ser o nosso drama. Eu lamento que muitas pessoas entram para a igreja nos dias atuais achando que nunca mais terão sofrimento algum em sua vida, que nunca mais terão problemas. Eu lamento muito mais ainda por igrejas ou pastores que nos dias de hoje têm pregado um evangelho assim, um evangelho diferente, um evangelho distorcido. Pessoas que acham que nada, absolutamente nada de mal poderão lhes acontecer e elas vão muito bem, e elas caminham bem. Mas quando surgem as pressões, quando vêm as tempestades, quando as dificuldades chegam, elas querem abandonar a Jesus, abandonar a igreja. Sim, meus irmãos, há momentos em nossa vida em que aquele ditado tão conhecido parece uma grande verdade na nossa vida. Quanto mais eu rezo, mais, não assombração, mais problema me aparece. Por que isso? Porque o sofrimento não respeita ninguém. Você pode ter alcançado muitas vitórias e num piscar de olhos você pode perder tudo. Inclusive as tragédias podem vir sobre a nossa casa ou a nossa vida mais de uma vez. E quando a gente pensa que já sofreu tudo, vem mais uma e a gente não pode evitar. Sim, a vida é feita de perdas e ganhos, fracassos e vitórias, coisas negativas e positivas, momentos de tristeza e momentos de alegria. O livro de Jó é a crônica real da vida de alguém que de uma hora para outra perdeu tudo. Perdeu o seu trabalho, perdeu suas posses, perdeu sua família, perdeu sua saúde, perdeu seus amigos. Por um momento, nós encontramos o registro de que Jó lamentou. Ele chorou. Em algum momento, Jó até questionou. Em algum momento, Jó, inclusive, chegou a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, ao dizer assim, maldito o dia que eu nasci. E ele vai mais a fundo quando ele diz assim, por que a minha mãe não faltou leite para que eu não tivesse como me alimentar e tivesse morrido ainda na minha fase de bebê? Tamanho foi o sofrimento que ele estava sentindo. Na sua angústia, nós vemos ao longo do livro que Jó ele vai erguer aos céus 16 vezes a pergunta, por quê? Por que estou sofrendo? Por que perdi meus filhos? Por que Deus não responde minhas orações? Por que perdi meus bens? Por que meu casamento acabou? Por que meus amigos me acusam? Por que Deus não me mata? Deus não respondeu a Jó como Jó gostaria. Deus deu uma resposta a Jó, mas foi uma resposta perturbadora. Ao invés de dar uma resposta direta para Jó, Deus apresentou talvez a sua fala mais longa em toda a Bíblia. E ela está descrita dos capítulos 38 ao 41 de Jó, aonde Deus inverte a situação e ele começa a fazer algumas perguntas para Jó. E algumas perguntas que ele faz a Jó é exatamente assim, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Você conhece, Jó, as leis dos céus? É você que dá força ao cavalo? Alguém poderá repreender o Todo-Poderoso? E Deus pergunta para Jó, quem impôs limites aos mares para que eles não avancem sobre a terra? Quem firmou o sol e a lua no firmamento?
Quem colocou todas essas coisas no seu devido lugar? Ao passo que Jó faz 16 questionamentos, 16 perguntas, Deus responde a Jó com mais de 70 perguntas, para as quais Jó agora é que fica sem resposta. Qual foi a grande lição teológica que Deus estava dando para Jó? O Senhor estava ensinando para Jó o seguinte: em última instância, a única resposta que você precisa é da minha pessoa na sua vida. Eu sou a sua resposta. Aprenda quem sou eu. Quando você me conhecer de fato, você saberá como lidar com qualquer coisa, porque eu sou melhor do que todas essas coisas que você acabou de perder. É por isso que lá no capítulo 42, Jó vai dizer assim: certo é que eu falei de coisas que eu não conhecia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Antes eu te conhecia, ó Deus, de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque estou contigo e tu estás comigo. Jó não foi desafiado a confiar em um plano. Deus estava desafiando Jó a confiar numa pessoa, na pessoa de Deus. Os planos de Deus, de fato, nós não conseguimos entendê-los. Mas nós não devemos confiar nos planos, devemos confiar no Deus que tem planos para serem cumpridos na minha e na sua vida. A pergunta de Jó era esta: Deus, onde o Senhor estava quando essas coisas me aconteceram? A resposta de Deus para Jó foi: Jó, onde você estava quando essas coisas te aconteceram? A pergunta é: onde nós estamos? Meu querido, onde você tem estado? Onde você está? O melhor lugar para estarmos é na presença do nosso Deus. Ao invés de perguntarmos onde Deus está, nós devemos procurar estar no centro da vontade do nosso Deus, na presença dEle. Finalmente, que aplicações práticas nós devemos fazer desta história? Eu gostaria de apontar algumas verdades às quais nós precisamos nos agarrar com unhas e dente a elas, quando o sofrimento se fizer real na crônica de nossa própria história. E a primeira verdade que nós precisamos agarrar a ela é essa: nenhum ser humano tem imunidade especial para não sofrer. Irmãos, talvez o sofrimento seja a experiência mais democrática e capaz de revelar o nivelamento e a igualdade entre as pessoas. As pessoas podem ser diferentes uma das outras em cor de pele, em sexo, em religião, em capacidade intelectual, em situação econômica, em suas habilidades, em seus talentos, mas todas são iguais nas experiências de dor e sofrimento. O rico, o pobre, o branco, o negro, o homem, a mulher, o inteligente, aquele menos culto, todos ao experimentarem o sofrimento, eles passam por uma experiência igual. Não há diferença alguma. E nem mesmo Deus tem filhos especiais a não ser Jesus Cristo, Filho amado. E vale lembrar que nem Jesus foi poupado de sofrimento. Romanos 8,32, Paulo disse: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Ser crente, nós precisamos de uma vez por toda entender que não é a gente possuir um seguro anti-problemas ou uma isenção total de adversidades ou dificuldades. As promessas e as garantias absolutas que Deus nos dá em sua palavra,
estão todas fundamentadas no plano eterno e não no plano terreno. Jó era um homem temente a Deus, mas isso não o isentou de viver experiência de sofrimento. Porque enquanto aqui vivemos, todos nós, inclusive os crentes, sem exceção alguma, estamos sujeitos às mesmas dores e aos mesmos sofrimentos. A gente abre em Hebreus 11, onde lemos sobre a galeria dos heróis da fé. Nós vamos perceber que cada um deles enfrentou um tipo de sofrimento ou vários tipos de sofrimento. E Hebreus 11 vai terminar dizendo que alguns foram cortados ao meio, outros degolados, outros queimados vivos. Nenhum ser humano tem imunidade especial para não sofrer. Uma outra verdade prática a qual nós podemos nos agarrar diante da experiência do sofrimento: nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8,35, Paulo perguntou: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi isso que Jó expressou de forma muito desafiadora. No capítulo 2, quando a mulher de Jó estava lhe sugerindo que ele amaldiçoasse a Deus, ele blasfemasse contra Deus e morresse, a resposta de Jó foi da seguinte maneira, verso 10 do capítulo 2: como fala qualquer doida, assim falas tu. E aí olha o que ele vem a nos dizer: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? O bem a gente gosta de receber, mas o mal a gente não vai querer receber. Por quê? E termina dizendo para ela, ou aqui no texto: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó estava dizendo que se submetia à vontade soberana de Deus, pois nada poderia fazê-lo deixar de acreditar que Deus o amava. Jó tem aquela fé e confiança de Abraão, que ainda que Deus esteja fazendo algo estranho, pedir que Abraão sacrificasse o próprio filho, Deus o ama, sempre o ama. Nada, nem mesmo o mal que o próprio Deus possa lhe causar temporariamente, é capaz de fazê-lo não mais acreditar no amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus continua nos amando, até mesmo se mal Ele nos fizer. E em Hebreus nós vamos ler que quando Ele assim faz, é como um pai que corrige o seu filho a quem ama, é para o nosso próprio bem. A terceira verdade a qual precisamos nos agarrar, meus irmãos, quando estivermos sofrendo, o pior dos sofrimentos, ele pode revelar a mais autêntica adoração. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está a resposta do grande homem de fé diante do sofrimento. Aqui está a resposta de alguém que tem uma fé fundamentada, firmada num Deus que tem o controle de todas as coisas. Aqui está um homem que está também pensando naquilo que Abacuque escreveu: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Esta é a resposta do grande homem de fé diante do sofrimento. É isso que faz diferença entre o cristão e o mundo. O mundo reclama, nós lamentamos. O mundo revolta, nós adoramos. A fé para Jó não é apenas uma teoria. A fé de Jó não é algo que ele apenas ouvia aos domingos em sua igreja. A fé para Jó era algo absolutamente prático e pessoal. E aqui está o grande diferencial deste homem. Jó adora em meio ao sofrimento. A perda que ele teve o conduziu a reconhecer a bondade de Deus. Não foram as vitórias que o conduziu a ver a bondade de Deus, mas as perdas que ele teve. Toda a dor que ele sofreu foi apenas uma lembrança para ele de quão bom Deus tinha sido para ele. Se ele perdeu algo, foi porque ele havia recebido algo. É bênção. É bênção. A gente precisa entender isso, pois é isso que Deus espera de nós. Deus espera que o adoremos não pelo que Ele nos dá, mas por quem Ele é. Uma mulher iraquiana, há mais de 1000 anos atrás, ela escreveu o seguinte, expressando a sua adoração a Deus: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar por quem tu és, não escondas de mim a tua face. É exatamente no pior dos sofrimentos que nós podemos revelar a mais autêntica adoração nossa pelo Senhor. Houve um homem que foi um grande discípulo do apóstolo João. O João, discípulo amado de Jesus. E o nome desse discípulo de João foi Policarpo. Policarpo nasceu no ano 69 depois de Cristo. E foi um cristão muito consagrado a Deus. Diz a história que ele foi preso por pregar o Evangelho. Foi preso pelos romanos. E ele foi ordenado a amaldiçoar Cristo. E a resposta que ele deu foi esta: por 86 anos eu tenho sido servo de Cristo, e Ele nunca me fez mal algum. Como eu posso blasfemar de meu Rei que me salvou? E ele foi arrastado e jogado numa arena para ser morto. E quando ele estava entrando naquela arena, arrastado para ali ser executado, diante de uma plateia de milhares de pessoas, uma voz do céu bradou dizendo: sê forte, Policarpo, sê homem. Ele foi condenado a morrer numa fogueira, e ele foi colocado ao centro daquela arena, e ali colocaram produtos inflamáveis e tentaram de todas as formas tacar fogo para queimá-lo vivo. E não conseguiu sair faísca alguma. O fogo não pegou. Esse é o evangelho que se prega muitas das vezes hoje, principalmente na televisão. O fogo não pegou. Mas já que não conseguiram queimá-lo vivo, um dos soldados ordenou então que o executassem com golpes de espada, e assim o mataram, o picando em pedaços. A minha oração, meus irmãos, é que após ouvirmos este sermão, nós estejamos um pouco mais preparados para o enfrentamento aos sofrimentos em nossa vida. Nós precisamos crer verdadeiramente nas palavras ditas por Jó, depois da sua experiência com Deus. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Na vida de Jó, o plano de Deus, terreno, era devolver a ele em dobro tudo aquilo que havia sido levado por Satanás. Mas na vida de outras pessoas não tem que ser assim.
A experiência de Jó não tem que ser a minha experiência. Talvez o grande erro nosso hoje seja olhar para a história de Jó e acharmos que Deus tem que repetir aquilo que aconteceu com Jó na vida de todos nós. Na vida de Policarpo, o fogo não pegou, mas a espada o degolou e depois picou o seu corpo em pedaços. O meu convite a você nesta noite é para nós fazermos nesta hora apenas uma coisa: simplesmente adorar a Deus. E o meu apelo a você é para que nós possamos adorar a Deus, sem se importar com o que possa estar acontecendo à nossa volta, sem se importar com as circunstâncias. Que a nossa vontade de adorar a Deus seja maior do que talvez a nossa vontade de se calar. Que a nossa vontade de adorar a Deus seja no meio das piores experiências de sofrimento da vida, porque é exatamente neste momento que nós provamos se nós estamos com Deus por interesse e com segundas intenções, ou se nós estamos realmente de coração. Quem puder ficar em pé, nós vamos cantar esta canção, e cante ela com toda a sua alma, com todo o seu ser. De te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar. Te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são para te olhar, o meu coração para te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são para te olhar, o meu coração para te amar. Meu maior desejo hoje simplesmente te adorar, te adorar, sem importar com os que estão por perto, pode ser aqui secreto te adorar, simplesmente te adorar,
Tu és simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Pai, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Esta noite nós queremos terminar este culto dizendo para o Senhor que nós queremos simplesmente te adorar. Pai, nós não estamos contigo por aquilo que o Senhor pode nos oferecer. Nós não estamos contigo com segundas intenções. Nós queremos estar contigo por quem tu és. Porque a nossa maior necessidade não são das tuas bênçãos, mas é da tua presença, ó Deus. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Ó Pai, que Satanás não tenha acusações para ser feita a nosso respeito. Que a gente não dê margens, ó Deus, para que Ele possa nos acusar de que nós estamos contigo por interesse. Porque o Senhor nos abençoa, porque o Senhor nos dá saúde. Tudo isso, se o Senhor nos proporcionar e nos oferecer, será muito bem-vindo. Mas, Pai, nós queremos ter fé o suficiente para conseguir dizer como Jó: queremos receber o bem de Ti e não queremos receber também o mal. Ó Deus, a nossa fé é pequena, nós reconhecemos isso. Mas nós queremos Te dizer que debaixo da Tua vontade, da Tua permissão, todo e qualquer sofrimento na nossa vida é bem-vindo, porque se for dentro da Tua vontade, é para o nosso bem. Ainda que isso nos faça sofrer. Ah, Senhor, o quanto nós precisamos de fé para de fato crermos nisso e vivermos assim, Te adorando a despeito de toda e qualquer circunstância. Ó Pai, ajuda-nos em nossas fraquezas, ajuda em nossos momentos em que às vezes questionamos, às vezes duvidamos e às vezes não entendemos. Mas Te pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos receba, para que nós possamos Te aceitar e aceitar todos os Teus planos, porque eles são muito melhores do que os nossos. Pai, esteja com a nossa igreja a cada dia, Pai. Esteja conosco, Senhor, nos ensinando, nos confortando e nos fazendo crescer. É a oração que nós fazemos, confiando sempre que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor nos ama e que nada poderá nos separar deste amor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.
Tenha uma semana debaixo da mão do Senhor, por onde quer que você vá. Amém.